Aqui no Brasil, os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais causam por ano quase 200 mil afastamentos de atividades profissionais. Entre as enfermidades associadas ao trabalho estão as dores nas costas, doenças respiratórias e a síndrome de burnout, caracterizada pela exaustão extrema, Renata. E esse é o tema do Você e o Doutor de hoje, que marca hoje a volta do médico de família, doutor Antônio Spreuser, ao estúdio do Hoje em Dia. Bom dia, doutor. Que saudade, Nossa, que bom tê-lo aqui. eu estou aqui, pareço uma criancinha, viu? Estou tão feliz, prazer em vê-los, viu? Prazer é nosso, seja muito bem-vindo sempre. E para começar, a gente vai falar sobre LER e DORT. Você já ouviu falar nessas siglas? Agora eu quero saber qual a diferença entre essas siglas e quais as regiões do corpo que são mais afetadas, doutor. Então, bom dia a todos. O LER é uma sigla que diz que é o lesão por esforço repetitivo. Isso era muito usado antigamente, hoje a gente fala mais no DORT. O que significa a sigla DORT? Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Essa sigla DORT é muito mais empregada atualmente, que é uma sigla generalística, porque ela pega mais as articulações, tendões e músculos. Então, se vocês quiserem ver onde que afeta mais essas lesões, para quem trabalha mais, é a região do ombro, geralmente, os tendões daqui do cotovelo e os tendões e ligamentos do punho. Então, são aquelas pessoas que trabalham diretamente com o corpo. E mesmo aquelas que ficam em home office trabalhando, como a gente já vai falar já, eles podem ter dor localizada onde tem inflamação, desconforto crônico, aquele formigamento que parece que tem formiga mesmo na mão, dormência que você tem que às vezes sair, levantar e se mexer, dor que irradia ou para baixo ou para cima, fadiga e sensação de peso. E essa fadiga aqui é fadiga mesmo, a pessoa não tem vontade de fazer nada. E diminuição da força muscular. Parece que tirou a energia, o cabo de você, porque são lesões contínuas. Você fica trabalhando o dia inteiro em pé, passando roupa, subindo escada, pessoas que cortam. Então tem lesão no corpo que a gente chama de DORT. Tem que ser diagnosticado, tem tratamento e tem cura para isso aí. Muitas pessoas ficam no computador, hoje nos celulares também, isso acaba provocando lesões também nas mãos, nos dedos, não é isso, doutor? Pois é, né? É importante, né? Por a gente falar em home office e lesão da mão, lesão da postura, né? Eu queria até pedir ajuda para você, Renatinha, sentar aqui para mim, que a gente vai simular aqui para vocês um home office. Isso aqui todo mundo conhece em casa. A posição que todo mundo está empregando atualmente. Então, essa posição que a Renatinha se encontra agora aqui no estúdio, vocês em casa que estão vendo, vocês ficam 12, 16, 18 horas. Então, a primeira dica que eu vou dar é assim, quando você sentar, tá vendo que a Renatinha está com um amortecedor no pé? Ela tem como se fosse um tipo de um amortecedor de posição. Se você não tem esse tipo de instrumento, coloca uma caixa, um livro, mas deixa a sua perna relaxada e a musculatura, o joelho vai ficar solto. Outro aspecto importante é a perna e a coxa, o ângulo de 90 graus. Por falar em ângulo de 90 graus, olha a posição da Renata, ela está reta, coluna ereta e aqui também ângulo de 90 graus para as mãos dela no teclado ficarem bem retinhas. Um aspecto importante, já que a gente está falando em posicionamento, os olhos da Renata estão numa altura e o monitor em outra. Então, sempre eleva o monitor. Tá bom aqui, Renata? Perfeito. Na altura da sua visão. Se você não tiver esse aparelho, coloca livros, caixinhas embaixo para levantar o monitor. Porque se tiver baixo, doutor, influencia na cervical também, né? Porque a gente fica olhando para baixo e esse problema de cervical é um dos assuntos do Você e o Doutor de hoje, que a gente vai focar muito aonde que dói mais. Né? Agora, doutor Spreuser, muita gente já tem uma dor que existe, ela não adquiriu, né? Já vem ao longo do tempo. O que fazer? Existe tratamento para isso? Então, existe tratamento sim, César Filho. Na maioria das vezes, a gente tem que saber que articulação está doendo mais, porque você pode tomar remédios, geralmente anti-inflamatórios, relaxantes musculares. A gente pode até fazer a imobilização do membro, colocar uma tala. Muitas vezes o ortopedista nos ajuda, o neurocirurgião nos ajuda, fazendo infiltração daquele lugar que você tem dor. E às vezes lembrar que a imobilização, ficar parado algum tempo com a mão ou com a ajuda de uma tala, é o tratamento ideal na maioria das vezes.
Ô, doutor, e as dores na coluna também são consideradas as doenças ocupacionais? Sim, os problemas da coluna são aqueles mais populares, são aqueles que a gente mais vê no consultório. Então eu vou lembrar a vocês que tem uma dor que incomoda todo mundo, chamada lombalgia. A lombalgia é quando você lembra que a coluna ela é igual um bambu. Você se mexe, você levanta, flexiona, estende, e os músculos que estão lá na coluna, que estão aqueles que regulam a sua posição, com esse estiramento e com a flexão errada, ele pode contrair e essa contração dá muita dor. E além disso, o espasmo dos ligamentos da coluna, que são esses pontos que vocês estão vendo, quando esses ligamentos dão um espasmo, a dor é muito forte. E muitas vezes você pensa, nossa, eu estou com a coluna, não é, isso é problema dos músculos, está tudo contraído. Então, a posição é fundamental. Além disso, a hérnia de disco, que é uma das complicações muito frequentes no ser humano, que fica muito tempo sentado, etc. A gente vai falar. Os discos entre as vértebras que vocês estão vendo, eles são elásticos. Muitas vezes, com o excesso de peso e posição errada, olha o que acontece com o disco, ó, ele sai fora do lugar e comprime o nervo da medula que está passando atrás. Isso é hérnia de disco. E se você não tomar cuidado com essa hérnia, você pode até ter dificuldade de andar. Você pode até ficar paralítico com esse problema. E não terminou aí. Tem uma dor também chamada cervicalgia, que é o problema da cervical que a Renatinha estava acabando de falar. As crianças, os adolescentes e adultos com o aplicativo, com os celulares, com o aparelho de televisão. Olha só o que acontece. Você fica 5, 10, 15, 20, 30 minutos e o peso da cabeça vai aumentando cada vez mais e o peso da cabeça se deposita na cervical e você começa a ter dor difusa, ou musculatura contrai, você não consegue se mexer. E como é que a gente previne, doutor, então, essas doenças? É porque eu acho que eu tenho as três juntas, entendeu? Você tem... Porque eu sinto muita dor. É lombalgia, hérnia de disco, tudo junto. Mas não é só você, viu, César Filho? Os principais fatores de risco são esses daqui, principalmente acidentes, a má postura, como eu acabei de falar, o desgaste, fatores genéticos e carregar muito peso e ficar muito tempo na posição. E a prevenção, Renatinha, fazer atividade física para fortalecimento da musculatura. Manter um peso adequado para a sua coluna não carregar mais peso. Controlar o estresse, porque o estresse contrai a musculatura. Fazer pausa no trabalho, caminha, alonga é fundamental. E adotar orientações de posturais, como a reeducação postural global. É fundamental esse tipo de você se conscientizar. O core, fazer exercício de alongamento, fazer muita reeducação postural global, manter o peso baixo. E lembra, vai dormir? Alonga. Acordou? Alonga. Sai da mesa do trabalho. A Renatinha fica 18 horas sentada aqui na mesa que vocês viram. Alonga, é muito importante ter essas noções. Importante. Agora tem outra doença que é muito relacionada também à doença ocupacional, que é a asma, né? E qual a diferença, doutor, da asma comum para a ocupacional? Então, a asma é um outro problema que a gente tem aqui no Brasil, né? Muitos brasileiros têm asma. Eu vou mostrar para vocês o que é uma asma. Então, dentro do pulmão, a gente tem a traqueia, que passa o ar, e os brônquios. Quando os brônquios, se a gente for examinar o que é um brônquio por dentro, o brônquio normalmente ele abre quando você inspira e ele fecha quando você expira. Quando você tem asma, esse brônquio pode sofrer uma inflamação crônica e a musculatura que envolve o brônquio, essa musculatura pode contrair e o músculo contraído vai fazer com que o brônquio diminua de tamanho, o diâmetro fica pequenininho. E essa inflamação é crônica. Então, por exemplo, se você tem uma asma normal, comum, essa asma pode ser por alergia a pólen, ácaro, mofo, né, os animais de estimação e poluição ambiental. Agora, a asma ocupacional geralmente é dada por fatores tóxicos. Imagina você agora, químico, origem animal, imagina você agora trabalhando num posto de gasolina, você trabalhando num cabeleireiro, aquelas pessoas que trabalham em minas, fazendo que descem, pão, padeiro, né? Padeiro também, tem farinha, e precisa tomar cuidado daqueles mineiros que tem muito asbesto, chumbo, cádmio, materiais pesados que você fica inspirando sem saber. O trabalhador braçal que fica carregando aqueles
mesmo tijolo, então aquela poeira, aquele pó, irrita o pulmão e pode levar a essa asma chamada asma ocupacional. Agora, doutor Spreusser, nós falamos aqui também a respeito da síndrome de burnout, que é um transtorno cada vez mais comum nos dias de hoje, né? A gente ouve falar demais. É verdade. Como que ela acontece e por que ela acontece, doutor? Então, César Filho, o Brasil é o número 2 no mundo em pacientes com burnout. Número 2 no mundo. O que é o burnout? Burnout é quando você tem um esgotamento crônico do físico e da mente. Por quê? Você tem um excesso de trabalho. Você leva o trabalho dentro de você. Você não tem um momento de descanso e esquece da tua vida particular. Você não tem mais vida particular. Você não tem família, você não tem atividade física, é só o trabalho. E essa pressão crônica é que leva você a certos sintomas que a gente tem que tomar muito cuidado e são esses que eu vou falar. Em primeiro lugar, cansaço constante. Mas você nunca ficou cansado. De repente você acorda cansada, fica cansado o dia inteiro, distúrbio do sono. Você é uma pessoa que dorme 8 horas por dia, agora você acorda a cada hora. Falta de apetite, você não tem aquela vontade de comer, não tem prazer de sentar à mesa. Começa a chorar sem causa. Você está deprimido. E dores musculares, dores de cabeça, alterações do humor. Você sempre foi uma pessoa que dá risada, bem-humorada, agora começa a ficar respondendo mal para as pessoas. Tendência ao alcoolismo e ao uso de drogas. Esse é um ponto que eu queria falar com vocês, que como a gente mostrou uma matéria antes do quadro Você e o Doutor, do uso de drogas, de álcool e cigarro, quando você vai tomar aquele álcool todo dia, isso é para eu relaxar, toma cuidado, não é para você fazer isso. Existe válvula de escape. Sabe válvula de escape boa, César Filho, Renatinha? Atividade física, fazer uma prece, ficar com os amigos, conversar com a família, pegar o telefone e ligar, desligar um pouco, saber desligar, saber falar não. Agora eu não vou mais trabalhar nesse momento. Isso é muito importante para a sua qualidade de vida. Olha, eu sei que são muitas as dúvidas, você de casa pode participar. Nós vamos fazer uma live aqui durante o nosso intervalo. O doutor Spreusser vai responder as suas perguntas através das redes sociais. Segue a gente lá no @Hoje em Dia. Doutor Spreusser, é uma alegria receber o senhor aqui de volta junto com a gente, presencialmente aqui no estúdio. Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Prazer enorme com vocês. Obrigado. A gente está sempre aqui te ajudando através da prestação de serviços do Hoje em Dia. Na semana que vem, teremos mais uma consulta, mais uma aula com o professor doutor Antônio Spreusser.